Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos, louvando, glorificando o nome do Senhor, aprendendo da sua santa e bendita palavra, examinando as Escrituras. Vamos hoje meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Do versículo 1 em diante, a palavra de Deus assim nos diz: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os que os põem aos ombros dos homens, Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Mestre, Mestre. Vós, porém, não queirais ser chamados Mestre, porque um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Amém. A palavra continua falando aqui, nos ensinando muitas coisas necessárias, coisas maravilhosas para a nossa santificação, para vivermos segundo o que o Senhor Jesus nos ensinou, para viver segundo a vontade de Deus. Então aqui, essa leitura que nós fizemos hoje, o Senhor Jesus começa ensinando que na cadeira de Moisés, ocupando o lugar de líder espiritual das pessoas, Moisés era a figura de Jesus Cristo. Moisés guiava o povo recebendo a direção de Deus. Na cadeira de Moisés, aqueles que estão dizendo que tem a direção de Deus, ou seja, hoje nós não vamos dizer assim na cadeira de Moisés, nós vamos dizer os pastores, os obreiros, os presbíteros e apóstolos, eles estão sentados na cadeira de Moisés, estão ensinando coisas para o povo que são fardos pesados. Eles ensinam coisas que eles não fazem, só ensinam, mas eles mesmos não fazem. E vocês escutem o que eles falam, e sendo conforme as Escrituras, obedeçam, mas não a eles, obedeçam às Escrituras, porque se alguém vier pregar outro evangelho, que não seja esse que vos tenho anunciado, seja maldito. Então o pastor não tem, a igreja, uma congregação, uma denominação, o ministério não tem poder de criar doutrinas. A doutrina é essa aqui, o ensinamento é esse aqui. Nós lemos a palavra de Deus, não há necessidade que ninguém vos ensine, diz a palavra. Eu leio a palavra de Deus, entendo e sigo conforme eu entendo. Agora alguém vem e me traz uma mensagem, e eu vejo que essa mensagem realmente tem um fundamento bíblico, e que realmente é a palavra de Deus para a minha vida, eu vou passar. Mas não estou obedecendo a pessoa que me trouxe essa palavra, estou obedecendo a palavra de Deus. Então, essas pessoas que querem parecer grandes e querem ter nome, querem dominar, elas fazem todas essas coisas a fim de serem vistas pelos homens, a fim de serem seguidas, a fim de serem adoradas, hoje em dia a fim de conseguirem condições financeiras elevadas, de terem uma posição social elevada, e se mostram diferente das pessoas. Trazem largas filactérias, alargam as franjas dos vestidos, andam com roupas diferentes, como se a roupa fosse salvar alguém. A roupa não salva ninguém, o que salva são os nossos atos e palavras. Como nós vamos ser julgados por quê? Pelos nossos atos, pelas nossas palavras. É claro que eu não vou andar nu, eu não vou andar de uma forma que provoque alguém. A irmã não vai andar de uma forma sensualizada, não. Se é uma serva de Deus, teme a Deus, vai se preservar, vai se guardar, não vai provocar o pecado para ninguém, nem o irmão, nem a irmã.
Não precisa alguém ficar impondo, olha, tem essa medida, tem aquela medida, não pode usar essa roupa, não pode usar aquela roupa, tem que fazer isso e tem que fazer aquilo. Você não está obedecendo Deus, você está obedecendo essa pessoa que você está ouvindo aí. Porque aonde está escrito aqui de medida de roupa? Onde está escrito aqui de medida de como se... mas lá em Timóteo, e lá e Paulo escreveu também isso, escreveu Pedro também falou que as mulheres e tá. Sim, são recomendações. Você tenha a sua vontade carnal encoberta no teu coração. Porque nós vivemos em espírito e em verdade. Nós não vivemos na carnalidade. Eu não preciso me enfeitar. Como Deus me fez, Deus me criou da melhor forma possível. Eu não preciso tatuar meu corpo para me ficar bonito. Eu já sou bonito porque Deus me fez assim. Ainda que a minha aparência, algumas pessoas não... Eu não estou dizendo que eu sou bonito fisicamente, bonito por aparência, as pessoas se sintam assim, atraídas por... Não é nada disso. Eu sou como Jesus Cristo. Nenhuma beleza víamos dele, mas ele tomou as nossas dores e pelas suas enfermidades fomos sarados. Era comum como que os homens viram o rosto. Mas era como se fosse o mais miserável dos homens. Mas foi o mais maravilhoso homem que a terra conheceu, que o ser humano conheceu, que os céus conheceram. Então nós não estamos primando pela aparência física, aparência material. De forma nenhuma, nós não queremos atrair ninguém, nós queremos ficar ali no nosso canto, trabalhando, vivendo e cumprindo a palavra de Deus, dando testemunho. Agora, vem as pessoas e começam a colocar fardos pesados no ombro dos irmãos, das irmãs. Não pode fazer assim. Se você fizer assim, eu te excluo da salvação. Ora, quem tem poder para isso? Só Jesus Cristo. Então, veja a tua fé, seja fiel a Deus. Não seja covarde, não, irmão. Não seja covarde, não, irmã. Você tem a fé, viva a tua fé. Não, mas eu creio desse jeito. Então, eu creia. Eu vou obedecer esse homem, obedeça. Cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. Se você caminha por um caminho, veja quem está à tua frente nesse caminho. Veja quem você está seguindo. Veja quem você está obedecendo. Quais as palavras que estão chegando até você e você está guardando no teu coração. Se você está buscando aparência, se você quer... Tem gente que teme mais o ministério e o pastor do que a Deus. Temor de Deus, diz a palavra. Temei, né, a Deus. Temor de Deus é o princípio da sabedoria, mas tem gente que teme mais o pastor, mais o ministério do que a Deus. As escondidas do pastor faz um monte de coisa, mas na presença do pastor, nossa, o pastor, pelo amor de Deus, esse homem é tremendo e ele fala para o ministério, ele pode excluir a gente, mas Deus, a pessoa não tem temor. Então você está num caminho muito ruim, está num caminho muito errado. Você precisa ter temor de Deus, e Deus conhece o teu coração e Ele sabe o que Ele te ensinou. Ele sabe o que você conhece. Ele sabe o que você já aprendeu da palavra. Ele sabe que você conhece o certo e o errado. Ele sabe as coisas que você tem dúvida. Ele sabe que você em algum momento você não sabe exatamente discernir o que deva fazer. Ele sabe tudo. E Ele sabe as tuas decisões. O que levou você a tomar uma decisão. Ele sabe de tudo isso. Por isso que Ele é um juiz justo. Ele vai julgar segundo a palavra dele. Como que ele sabe o que nós pensamos, o que nós fizemos? Ele sabe. Então eu vou obedecer Jesus Cristo, o que é hoje Salvador, amanhã será juiz. Eu vou obedecer o meu Salvador. Morreu por mim, entregou seu nome por mim, sua vida por mim, e é o nome acima de todos os nomes. Eu não vou virar as costas para Jesus Cristo, de forma nenhuma. Vou fazer a vontade dele. Ele que me salva. E eu recomendo a você que faça isso também. E aqui ainda continua. Ninguém queira ser chamado de pastor, de mestre, de conhecedor, porque um só é o nosso mestre. Um só é o nosso pastor, que é Jesus. E ninguém na terra chameis de pai. Por quê? Porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. E eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, seja lá de que igreja você for, congregação você for. A palavra padre, você sabe o que significa padre? Padre significa pai. Quando você chama alguém de padre fulano de tal, você está falando pai fulano de tal. Você está chamando a pessoa de pai. Madre significa mãe. Então esse chamado padre, ele não está de acordo com a palavra. Chame de ministro, chame de irmão, chame de pregador, de mensageiro. Mas padre, pai, é o que está dentro aqui, ó.
Mateus capítulo 23, versículo 9. Ah, mas eu vou continuar chamando o padre de padre. Continue. A palavra está dizendo aqui, ninguém na terra chameis vosso pai. Ah, mas eu não estou chamando ele de pai, estou chamando de padre. Mas padre significa pai, em outra língua, não é? Então, irmãos, nós precisamos ir entendendo essas coisas, viu? Precisamos temer a Deus. Deus, você vai... muitas coisas. Eu mesmo chamei o padre de padre por quase 25 anos da minha vida. Mas quando eu passei a entender, parei. É mensageiro, pastor, presbítero, reverendo. Reverendo ainda é um pouco pesado, não temos que nos reverenciar a ninguém, não. Mas mensageiro de Deus, sabe? Seja como for, qualquer título aí, pai, não, pai é um só que está no céu. E não estou falando isso para você ficar brigando com o padre lá e brigar com o padre Fábio de Mello, o padre sei lá mais qual, não. Ele foi ensinado assim, ele ensina assim, porque ele aprendeu assim, mas você está ouvindo essa mensagem. Troca uma ideia com ele, com o padre da tua paróquia, conversa com ele, ô padre, está escrito na Bíblia assim, o que eu faço? Pergunta, vamos trocar uma ideia, nós somos cristãos, somos irmãos uns dos outros, o que o senhor me recomenda? O senhor se ficaria sentido se eu te chamasse de irmão? O senhor ficaria sentido se eu te chamasse de mensageiro de Deus? Converse com ele, troque uma ideia. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém o maior dentre vós será vosso servo. Você quer ser grande no meio do povo de Deus? Você quer ser grande no meio do povo de Deus? Seja servo de todos. Sabe o que é ser servo de todos? É servir todo mundo. Não é servir, vou lá na casa daquela pessoa e vou lavar a casa da pessoa, fazer comida, lavar roupa, arrumar a cozinha. Esse serviço material não tem muito valor. O serviço espiritual, seja servo espiritual. Nós temos o nosso Senhor. Nós temos que ser servo de Deus. Jesus Cristo veio para servir. Ele serviu o quê? Ele serviu a palavra dele. Ele serviu o testemunho dele. Vamos fazer o mesmo. Vamos fazer o mesmo. Vamos servir a palavra de Deus, como eu estou servindo aqui. Algumas pessoas podem estar torcendo o nariz aí, eu não estou gostando desse homem, não estou gostando dessa mensagem, não, está dizendo umas coisas aí que eu não aceito. Tudo bem, mas eu estou te pedindo, vai conversar, conversa, troca ideia. Não estou pedindo para você contender, brigar, discutir, nada disso. Examina as Escrituras. Mas vamos servir a palavra de Deus, vamos servir o amor, vamos servir o testemunho de vida. Isso é o que nós temos que servir. Sermos servos dos demais. Deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe. A você que assistiu esta mensagem, a você que Deus tocou no coração, a você que o Senhor, o Espírito Santo está falando na tua vida. Não guarde as coisas no teu coração, abra o teu coração, troque ideias, converse, areje a tua mente. Não fique fechado aí, somente nesses teus ensinamentos aí que você acha que é isso aqui, quem não fizer vai para o inferno. Quem disse isso para você? Me mostra na Bíblia. Veja, nós temos um grande exemplo de liberdade aqui. O Senhor quebrou os grilhões, nós somos livres para servir a Deus. Servir a Deus. Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.